Tudo bom? Tá ligado? Nós estamos de volta com o Direto do Trono de Deus. Que maravilha, hein? O Senhor vem falando aí aos nossos corações mais uma vez. Hoje a gente vai voltar ao Antigo Testamento. Vamos falar, ontem foi Novo Testamento, hoje é o Antigo Testamento, lá em Gênesis 18. Você que abriu, que tá aí, linkou, tá falando com a gente, já abre sua Bíblia lá em Gênesis 18, para que o Senhor possa estar tratando aí na sua vida, assim como está tratando a nossa, nesse nosso almoço, esse almoço abençoadíssimo, né, na presença dele. E se você tem alguma coisa aí para acrescentar, seja palavras a respeito desse estudo, né, seja comentários a respeito desse estudo neste momento, ou oração, esteja orando por cada um de nós, para que o Senhor possa estar adentrando a vida das pessoas nesse almoço e trazendo essa consagração abençoada aos nossos corações, e assim a gente possa estar vivendo cada dia mais e mais esse fluir maravilhoso da presença do Senhor. Seja bem-vindo, Rogério, Deus abençoe aí a sua vida, né? E vamos acrescentar uma vida do outro, em nome de Jesus. Amém. E aí, Amém. Marcão? Gênesis 18:16. Uhum. Calma aí, rapidinho. Você lê, eu leio, nós lemos, vós leis. Desculpa, é porque aconteceu um negócio aqui. Mas vamos embora, olha só. Vamos que vamos. Eu leio aqui, olha só. A partir do versículo 16, Gênesis capítulo 18. Ele diz assim: E os homens se levantaram dali e olharam para Sodoma, e Abraão foi com eles. E Abraão foi com ele, Marcelão. Marcelão? Ixi, acho que teve algum problema aí. Sem problema, vamos lá. Então, do 18, a partir do 16. Tendo se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou a fazer. Ocultarei, olha que interessante, né? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu Tô de volta. Tem respeito. um pessoal trancado na rua ali. Deu uma pausa ali, eu não entendi. 20. Disse mais o Senhor: com efeito, e o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirá ainda assim e não poupará o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti os fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti.
Não farás justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinzas. Na hipótese de que faltarem 5 para 50 justos, destruirá por isso toda a cidade? E ele respondeu: não a destruirei se achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não o farei por amor dos 40. Então insistiu: não se ire, ó Senhor. Falarei ainda, se houver porventura ali 30. Respondeu o Senhor: não o farei, se eu encontrar ali 30. E continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor: não destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire, Senhor, mas lhe falo somente mais esta vez, se porventura houver ali 10. E respondeu o Senhor: não o destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar, Abraão retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Seja bem-vinda, Antônia. Deus abençoe. E aí, Marcelo? Pode começar, eu deixo. Na verdade, Cláudio, que me remete esse nosso texto de hoje, a gente está falando verdadeiramente sobre a intimidade. A gente está falando sobre ser respeitosamente ousado, né? E como que eu faço para ser respeitosamente ousado? Eu gero intimidade. Porque a intimidade, dentro do meu sentimento, do processo, olha só, o que que acontece? Quando a gente vê aqui a história de Abraão, Abraão é um cara que tinha uma promessa de Deus. A promessa era: sai de perto da sua família, vá para um outro lugar onde eu te mostrarei. E você está vendo aqui as estrelas que tem no céu, você consegue contar? Não. Assim será a sua descendência. Está vendo a areia no chão? Você consegue pegar e contar? Não. Assim será a sua descendência. E aí, de repente, Abraão já tinha recebido esse pedido de Deus e saiu de perto da sua parentela. Tanto é que ele saiu definitivamente, que ele se afastou de Ló também. Ló estava morando em um outro lugar já, né? Eles tiveram um atritozinho lá de coisa, e aí falou assim: escolha onde você quer ir, eu vou para o outro lado. E aí ele estava serelepe pimpão, curtindo um dia em casa, esposa lá, parará, e de repente vem 2 anjos e o Senhor e Deus. E senta, e ele fala assim: caraca, velho, é sério? É sério. Não, gente, faz o seguinte, ó, pega uma porção aí de um negócio, faz um trem aí, pega um novilho lá, vai cozinhar, porque eu não vai embora não, não se deixe o Senhor passar por mim, sem que pelo menos o Senhor descanse e come alguma coisa. E a gente sabe que é um rango que não é rapidinho de fazer, né? Não é uma coisa assim: ah, peraí que eu vou fazer um miojo aqui pro senhor. Não, que é rapidinho. Era um novilho, né? Então, quando ele foi preparar o novilho para o Senhor, isso demora para fazer. Então, eles passaram um dia inteiro ali batendo papo, conversando e tudo mais. E você imagina, você passar uma tarde, um dia, um momento conversando com Deus. Isso é intimidade, sabe? É você não deixar, acho que a primeira dica dentro desse capítulo é não deixar que o Senhor passe de ti sem que você sente e bata um papo com Ele para poder gerar intimidade. É assim que gera intimidade, para ser respeitosamente ousado, né? Então, ele vai lá, conversa com ele, olha para você e diz: senhor, cadê Sara? Sara tá ali dentro, tá fazendo uns trem lá de mulher, né? Que normalmente se faz. Ele disse: ah, então beleza, ó. Você vai ter os filhos aí daqui a um ano, aí Sara ri, tem aquela história toda lá, e por isso que o filho de Sara se chama Isaac e assim por diante. Isso E aí. aí, de repente, Deus para e fala assim, ele pergunta assim: cara, conta ou não conto? Eu tô para fazer uma parada aqui, eu conto ou não conto para Abraão sobre fazer essa Na parada? verdade, no 17, Marcelo, ele diz assim: disse o Senhor: ocultarei a Abraão
o que estou para fazer. Quer dizer, é como se ele estivesse dizendo assim, eu não vou contar, né? É. Eu É vou como se Deus estivesse ocultar. tendo um pensamento. Ele fala assim: Isso. eu conto para Abraão essa parada que eu tô para fazer, e aí ele, depois da vírgula, ele continua, ele disse: vendo que Abraão certamente se tornará uma nação grande e poderosa, e todas as nações da terra serão abençoadas nele. É uma pergunta, Deus, eu conto para Abraão, visto a grandiosidade que eu planejei para a vida dele, ele vai ser pai de multidões. Eu vou esconder essa parada dele, sabe? É É uma melhor pergunta. contar, né? É. E aí ele responde: Intimidade gera confiança. É o primeiro ponto da nossa live de hoje. Intimidade gera confiança. Deus pergunta: conta ou não conta? E ele mesmo responde. No 18 ele diz assim. No 19 ele diz assim: porque eu conheço que ele ordenará aos seus filhos. Eu conheço, ó. Isso aqui nada mais é do que onisciência. É Deus que conhece todas as coisas. Ele diz assim: e ele acabou de falar com Sara e disse: daqui a um ano eu vou voltar aqui e você vai estar com o filhinho nos braços. E ele sabe, dentro da sua onisciência, ele diz assim: ó, porque eu o conheço, e ele ordenará aos seus filhos. Ele não fala a Isaac, ele diz aos seus filhos, certo? E a sua casa depois dele. E eles guardarão o caminho do Senhor para fazer justiça e juízo, para que o Senhor possa trazer sobre Abraão aquilo que ele tem falado. Então, assim, por que que eu vou guardar para ele, guardar para mim algo, Para um se o cara que eu cara planejei grandes coisas, ser o né? pai de toda a humanidade, né? Exatamente. É muito massa Exatamente. isso. Então, intimidade gera confiança. Confiança de Deus em Abraão em contar o planejamento para ele, tanto em relação ao filho quanto em relação ao que estava para acontecer com Sodoma e Gomorra. E Deus responde: por que que eu vou guardar se ele está sempre comigo? Né? Então, a primeira dica aí é: você quer saber quais são os planos de Deus a respeito da sua vida e a respeito dos seus? Por que Prepare a um jantar para respeito dos ele. seus? Chama ele para jantar. Chama Deus para passar uma tarde contigo. Vai comer 1 quilo de sal com ele. Gera intimidade. É justamente isso. Sabe? Por que que é para cuidar dos seus? Porque dentro do processo da história, entendeu? A gente sabe lá na frente que existe Ló que estava morando em Sodoma e Gomorra, né? Sodoma era Gomorra, né? Em Em uma Sodoma. das cidades em Sodoma. Então sabe-se que Deus, ó, primeiro ponto, ousadia respeitosa. É você ter intimidade, é você chamar Deus para jantar contigo, para almoçar contigo, entendeu? É meditar na palavra de dia e de noite. Ah, mas nessa época Deus estava serelepe pimpão, andando de um lado para o outro. Abraão estava fazendo um trem lá, de repente ele levanta a cabeça e vê os dois anjos e o Senhor. E o Senhor come, e o Senhor bebe, e o Senhor senta e conversa. E é Deixa eu interessante que assim, e aí o Senhor veio para o quê? Para que Deus veio? Ele fala, o clamor do povo contra Sodoma é tão grande e o pecado dele é tão grande que eu vim para o quê? Eu vim para para ver se é investigar, verdade. para Mas Deus averiguar. não é onisciente, ele não sabe que é verdade. É, mas eu quero comprovar. Eu Eu quero não que quero que todo ninguém mundo diga. veja que eu vi. É isso aí. Eu não quero que as pessoas digam que eu tomei uma atitude precipitadamente. Eu quero que as pessoas saibam que eu vi, que É eu isso olhei, aí. que eu Não foi. certifiquei. Sabe seu pai quando fala para você assim: não foi ninguém que me contou, não. Eu vi você fazendo isso. Para não ter desculpa. E é É isso aí. para não ter desculpa. Sabe quando a esposa pega o marido no flagra? Fala assim, ninguém me contou que você estava no shopping de mãozinha dada com outra mulher, não. Eu vi. É isso, é para não ter desculpa. Entendeu? É para não ter desculpa. Para fechar todos os buracos, todas as possibilidades de desculpa. É isso aí. Mas Deus não tem também onipotência, ele não podia falar como falou com Jó e dizer assim: quem é você?
que não sabe nem onde é que como é que o universo se sustenta no ar, e está falando isso e aquilo. Ele podia falar isso para Abraão? Podia. Mas a Jó conhecia Deus de ouvir falar. E depois do processo de intimidade que ele conheceu a Deus, de De caminhar andar com com ele. Deus. E aí ele Mas ficou sabendo dos Abraão planos de Deus para a vida conhecia a dele. Deus de andar com Deus. Com ele. Então era De um bater processo papo, de diferente. mandar fazer um novilho. Pô, prepara um novilhozinho aí que eu vou fazer Deus sal aqui gosta pro de nosso Senhor. novilho. Prepara um novilho que é a refeição que ele gosta, né? É, isso é exatamente. E é interessante, sabe, Marcelo, porque aí você vê o quê? Você vê, como você colocou, a intimidade traz, é, perdão, Confiança. Intimidade isso, a gera intimidade confiança. traz confiança, confiança ao ponto de Deus contar para ele todo o seu planejamento, mas traz também justiça. Sim, Traz também ressalta justiça, porque justiça e todo misericórdia. aquele É verdade. povo que clamava, todo aquele povo que em volta clamava da injustiça de Sodoma e Gomorra, foi escutado por Deus. Todo aquele povo que pedia foi escutado por Deus. E Deus disse: não, Sim. é hora de fazer justiça. É hora de atender ao clamor daqueles que têm intimidade comigo e estão me pedindo para tomar uma atitude com relação a Sodoma e Gomorra, É né? isso aí. Então, intimidade Então, leva à justiça. intimidade gera ousadia respeitosa. O Abraão, é isso que a gente precisa que você entenda. Olha só, o primeiro processo para eu ter uma intimidade, para eu ter uma ousadia, para eu ter para eu poder chamar Deus para bater um papo comigo e ficar aqui e comer comigo, é intimidade, é confiança, é confiar em Deus, é colocar as coisas na mão dele, sabe? E aí com a certeza de que tudo vai dar certo. A gente falou sobre sobre Salmos recentemente e falamos sobre assim como a corça anseia pelas águas, eu tenho sede de ti. O meu coração está aflito, a minha alma, porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. E espera em Deus, pois eu ainda o louvarei, porque vai dar tudo certo. Então, a confiança em Deus é a certeza de que, mesmo que esteja punk, no final a conta fecha. Vai dar tudo certo. Entendeu? Vai encaixar. Sabe? Vai dar tudo certo. É a ferramenta certa para o parafuso certo. Deus é a ferramenta certa para o parafuso que você tem. Independente do parafuso que seja você, seja um Philips, um Allen, Deus é a ferramenta universal da vida que você está levando. Então, no final, a conta fecha. A conta fecha certinho, certinho. E é isso que a gente precisa perceber e entender na nossa vida. Intimidade gera ousadia respeitosa. A partir do momento que você chama Deus para tomar um café da manhã com você, para almoçar com você, para jantar com você, você dorme e acorda com ele. Você pode sentar e conversar com ele. Ah, a gente estava discutindo sobre isso agora há pouco. E isso muda os planos de Deus para a nossa vida. É o nosso terceiro ponto. Não, não muda, porque Deus é onisciente. Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, então ele sabe exatamente qual o direcionamento que você vai tomar para a sua vida. Ele sabe exatamente, se Deus, eu garanto, Cláudia, eu garanto que se Deus olhasse para mim de lá de cima, para minha família, e olhasse assim, a palavra de Deus diz isso, eu coloquei no meu stories hoje, o meu primeiro stories hoje foi justamente sobre isso. Porque Deus, ele diz assim, ó, não sobreveio a vocês, ele diz em 1 Coríntios 10, 13. Ele diz assim: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, ou seja, que não fosse possível. Mas Deus é fiel e não permitirá, olha só, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo que as tentações que nós recebemos não são humanas, elas são sobrenaturais.
Entendeu? Elas são, porque o inimigo das nossas almas são os principados e potestades e autoridades do mal. Não é o ser humano. É isso que ele está dizendo. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês possam suportar. Ele está dizendo assim, as tentações que você passa, todas as tentações que você passa, são humanamente possíveis de se passar. De se passar. Mesmo que sejam tratadas por potestades, elas são possíveis de se passar. Exatamente. E ele não vai te dar nenhum fardo que você não consiga carregar. Exatamente. Ele não vai permitir que as tentações sejam maiores para você recusar. Entendeu? Não. Todas as vezes que elas vierem à sua frente, você tem capacidade suficiente de dizer não. E ainda vou te dizer mais, ainda vou te dar força para dizer não. Além de você ser humanamente capaz de dizer não, essas tentações ainda vão ter uma barreira chamada Deus, que vai fazer com que você tenha capacidade de dizer não. Coração para que você diga não. É isso aí. Então, o que acontece dentro desse processo? Acontece o seguinte: se Deus, na sua onisciência, olhasse lá de cima e visse que as tentações que nós somos colocados, os desafios que nós somos colocados dentro do processo da nossa vida, fosse nos desviar dos caminhos dele. Caraca, velho, acabei de receber uma resposta de Deus em relação a isso. Eu estava conversando com minha mãe sobre isso essa semana. Isso, com minha esposa sobre isso essa semana. Eu não as colocaria no seu caminho, porque o meu objetivo é aproximar você de mim e não afastar você de mim. É você ser aprovado e não reprovado. Exatamente. Esse é o objetivo. Não é jogos mortais aqui. Entendeu? Que você vai ser provado para que vai arrancar a sua boca, que você tem uma probabilidade tipo de -5 de você conseguir escapar da armadilha. E é diferente, sabe, Marcelo, do ser humano. Cláudia, quando a gente diz assim, Deus dá o frio conforme o cobertor. Aí a gente está passeando serelepe pimpão na rua e a gente vê um monte de gente em caixas ou se cobrindo com jornais na rua, e a gente tá de casaco e tá sentindo frio. E a gente fica pensando assim, caramba, que desafiador que não deve estar para aquela pessoa. Quantas pessoas estão... Deus dá o frio conforme o cobertor. Se ele não tivesse propósito de você passar por isso, ou ser desafiado por isso, ou tomar uma atitude, muda o plano. Quem muda o seu plano é você. É isso. Não é Deus. Não é Deus. Intimidade. O plano de Deus é o mesmo. Exatamente. Intimidade gera mudança de planos, porque quando você, o que Claudinha está falando, quando você está sendo direcionado por Deus e você se permite ser direcionado por Deus dentro do processo da vida, inverte o plano. E quem é que inverte o plano? Você inverte as decisões da sua vida. Isso é bem claro, assim, vou dar um exemplo pessoal, né? Eu estava conversando sobre isso também com a minha mãe esses dias. Minha mãe é uma mulher que escuta muito, né? Eu estava conversando com ela esses dias, né? E uma das coisas que a gente fala assim, por exemplo, o que meu pai está passando hoje não é para que haja uma mudança na vida do meu pai, visivelmente, para mim. Não é para... Porque eu não sei o que passa na cabeça dele, então eu não posso dizer 100%, né? O que é que Deus está tratando na vida dele. Mas meu pai é um homem salvo. Ele, enquanto ele teve consciência, enquanto ele teve atitude, a atitude dele foi de buscar a presença do Senhor continuamente. Então, ele é um homem salvo. Então, o comportamento e o que está acontecendo na vida dele é para que haja uma transformação, uma cura, na minha vida. Na minha vida. E aí a gente fala assim, é um jogo muito arriscado, né, Deus? Porque pode acontecer um comportamento diferente.
eu passar por tudo isso e eu me mobilizar para um lado diferente, de que, poxa, Deus está fazendo tudo isso, então ele não serve para mim, eu vou procurar um outro caminho. Mas Deus não permitiria que eu passasse por tudo isso se ele não conhecesse o profundo do meu coração e soubesse verdadeiramente que eu tenho capacidade de passar por isso e que eu serei aprovada nesse caminho. Ah, mas eu Isso aí. posso me desviar. Se você se desviar, é porque você quer se desviar, não porque você não tem Mas o capacidade de objetivo é que passar você por esse mude os seus problema. planos. É isso aí. Entendeu? Então, o plano de Deus é que você passe por isso para que você seja aprovado. Ah, mas eu fui reprovado porque você tomou a atitude errada, porque Exatamente. você seguiu o caminho errado, não porque você Exatamente. é incapaz de passar pela prova que ele te deu. Deus diz que eu não sou homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. É isso Ele aí. diz isso. Ele diz isso na palavra dele. E a onisciência dele, ou seja, o saber tudo, gera planejamento. Sabe, a gente falou sobre isso. A gente falou em algumas lives atrás sobre Deus como GPS. Dá uma olhada lá, que o título é justamente isso. É Deus como um GPS. É É todas isso as aí. vezes que nós é, é, sabe quando a gente coloca uma enquete aqui nos stories, aí fala assim, você acha isso assim, assim? Sim. Aí, se sim, você responde a próxima. Se não, aí a próxima pergunta já não tem mais muito sentido para você e você vai eliminando o público-alvo, né? Se não faz sentido, para você a vida é feita de problemas, aí a pessoa fala, não, e já nem quer olhar o próximo slide. O próximo stories, eu disse, sim, tem problema. Será que ele vai me proporcionar uma solução? Aí eu vou para o próximo stories. Ele disse, você sabia que esses problemas existe um processo de aprendizado para a solução? Não, perdi mais uma camada das pessoas que estavam. Sim, gente, ele vai me propor uma solução e você vai para o próximo. E aí o que acontece? Essas pessoas que desistem, é Deus recalculando rota. É tipo, caramba, eu não consigo fazer isso. Eu não sou onisciente, onipresente nem onipotente. Então, dentro desse processo dos stories, eu não consigo recuperar. Eu estou filtrando o público-alvo. Entendeu? Deus, o público-alvo é todo mundo. Não existe um funil de vendas que vai entrar 10.000 pessoas para poder 1.000 comprar a ideia. Não, ele quer que entre 10.000 e os outros 10.000 saiam do outro lado e compre a ideia. E qual é a ideia? Que Deus é onisciente, onipotente, onipresente, nos salvou, deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, Não mas tenha a vida pereça. eterna. Entra 10.000 e precisa sair 10.000 comprando essa ideia. Entende? Por quê? Porque essa ideia vai levar para uma glória maior. Para a glória da segunda casa, que é maior do que a primeira. E aí o que acontece nesse processo? Mas cada um Acontece tem que Deus. livre-arbítrio. Se você quiser passar fora do funil, ele não vai te colocar cabeça e te jogar dentro de Mas ele volta. vai recalcular a rota para poder te resgatar. Entendeu? É E isso aí. aí, no processo aqui, se chama de venda, se chama remarketing. Deus vai buscar no remarketing essas pessoas. Pô, a pessoa veio até aqui, ela entrou no funil. Ela veio até aqui, eu tenho que fazer um remarketing, recalculando rota, recalculando rota. Mas existe um processo de um funil de vendas que esse remarketing não vai pegar todo mundo. E o processo e o intuito de Deus é pegar todo É mundo. pegar todo O mundo. processo, o intuito de Deus é todo mundo. É salvar Sabe? toda a humanidade. É para E todo aí, mundo. Verônica tá falando assim, tadinho, ele deve ter que recalcular a rota o tempo todo, o A tempo cada todo. milésimo de Porque ele é segundo. onisciente, onipresente, onipotente. E o objetivo dele é recalcular a rota o tempo todo para buscar no remarketing Não é todo mundo, para para adequar o pegar todo mundo mundo. para você. Ah, Não vou é. adequar o céu para você. Não, é para transformar o vaso no vaso de alabastro, o vaso É de isso aí. honra, entendeu? Não Exatamente. o intuito de É Deus não é mudar o paraíso por você. para convencer e depois de convencer, converter o caminho. É você ir traçando uma rota e aí o remarketing vai te trabalhando, 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 vai te trabalhando. E esse remarketing é recalculando rota, recalculando rota, recalculando rota. Porque Aí assim, você fala assim, meu porque Deus assim, do ó, céu, o GPS está assim, ó, pegue o próximo retorno à esquerda.
Aí você passa, ele diz, pega o próximo retorno à esquerda, você passa. Só que se não tiver um planejamento de te convencer de que o caminho verdadeiro, o certo, o ideal é pegar o retorno, você vai continuar indo e cagando pro GPS. Tá entendendo? É que o GPS chato vai pegar o GPS e joga pela janela. Aí Aí já você viu vai aquele falar assim, filme por que que Clique? José, né? José chegou em dias, né, de Canaã para o Egito, e o povo de Israel caminhou 40 anos, porque não Recalculando rota. quis fazer retorno. Só isso. Só isso. É desse jeito. E aí a gente Exatamente. vê a ousadia. Onde que a gente vê a ousadia de Abraão? Quando ele diz, Senhor, vem cá, vamos bater um papo aqui. O Senhor me contou o que vai fazer, eu entendi, mas veja bem, se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir. Olha a ousadia. Vem cá. Se tiver 50 justos, o Senhor vai ter a capacidade de destruir toda uma cidade sem amor aos 50 justos. É isso mesmo que eu estou ouvindo? Não, não vem de ti isso, né? Ele diz, não vem de ti isso, não vem de ti isso. Ele repete várias vezes, não poderia vir de ti isso. Se Uhum. tiver 50 justos, o Senhor destruir toda uma cidade. E aí o Senhor diz, Abraão, se tiver 50 justos, eu não vou destruir a cidade por amor aos 50 justos. Então E você aí vê ele a vai diminuindo as ousadia, quantidades, né? Tá tudo bem. E se tiver 40? Também não vou destruir. E se tiver 30? Também não vou destruir. também não Se vou tiver destruir. 20? Também não vou destruir. O Senhor me desculpa a minha intromissão em relação aos seus planos, que sei que são perfeitos. Mas será a última vez que eu vou falar. Olha Que só aí eu Deus vejo o e respeito. Abraão. A ousadia, Abraão nos ensinando a ser ousados com respeito, respeitosamente ousado. E aí ele disse: é a última vez que eu vou falar para o senhor. Se tiver pelo menos 10 justos, ele disse: não destruirei. Aí ele vai e sai e vai embora. E Abraão vai embora. tudo bem, Sabe? continuo te adorando por isso. Eu entendi que Ló não é justo, que o Senhor vai destruir a cidade mesmo com Ló lá. E eu respeito o Senhor por isso, apesar dele ser meu sobrinho e eu o amar muito. Eu não E vou aí, poder fazer nada com relação a isso. por amor a ti, eu vou cuidar de você e dos seus. E liberta Ló de um problema. Então, é Eu acho que Deus Deus, mudando o seu convencimento no qual você precisa mudar o sentido da vida. Não é Deus você que muda o vê, planejamento. Deus quase virou e falou diretamente para Abraão. Abraão, entenda uma coisa. Ló não é justo. Mas diga aí, se eu tiro ele de lá, e eu vou tirar por amor a você. Mas ele não é justo. Mas Deus Faltou não Deus dizer isso fala. pra ele, né? Ele não Faltou precisou não, que não falar. falta Ele nada, nunca falta mostrou. nada. Ele não falou nada. Ele Ele mostrou mostrou. a Abraão o quanto que ele é misericordioso, o quanto que ele é justo, o quanto que ele é fiel, quanto que ele entrega de over delivery, acima daquilo do que ele prometeu, né? E por isso que ele É isso passa aí. uma eternidade recalculando rota. Eu acho que para Deus a coisa que ele mais anseia é parar de recalcular a rota e que tudo siga, que nós sigamos conforme o planejamento que ele nos deu. Como ele E que disse todas as ontem, né? manhãs Ontem ele falou: não importa, não interessa ao mundo inteiro. Olha para mim, Pedro, e me é isso siga. aí. Só isso. Exatamente. E apacenta as minhas ovelhas. Você ora para nós? Com toda certeza. Mas antes de orar, só para o pessoal que está aí assistindo, né? Muito obrigada pela presença de vocês. E Sim. veja bem, a palavra é uma palavra de dois gumes. Ela corta aí e corta aqui, né? Ela corta aqui primeiro e depois ela corta aí, na verdade. E É. o que eu vejo Deus falando muito ao meu coração, e eu quero compartilhar com vocês, é que nós temos a capacidade de passar pelas provas, todas elas. Elas são difíceis, mas nós temos capacidade de passar por elas, e Ele mesmo assim nos dá sustentação. O que nós devemos fazer é procurar intimidade, falar com ousadia e ter respeito por Deus. Amém. É isso aí. Amém? Amém. Pai querido, Pai amado.
Obrigado, Senhor, por mais uma palavra que o Senhor falou aos nossos corações. Obrigado. Trata nas nossas vidas. Trata, Senhor, porque precisamos ser tratados. Senhor, usa-nos cada dia mais e mais. Que possamos, Senhor, ter verdadeira intimidade com o Senhor, a ponto de entender o que é ser ousado, com respeito. Respeitar suas decisões, porque o Senhor é onisciente, onipotente e onipresente. E o Senhor não dará ao seu filho cobra quando ele pede peixe. Porque se eu, como ser humano, como disse Abraão, nesse texto que nós lemos agora, eu sou pó, eu não sou nada, eu não entendo do universo, mas se eu sei dar ao meu filho coisas boas, o que dirá o Senhor, que é tudo, tudo e sabe todas as coisas. Então, que possamos entregar o nosso livre-arbítrio ao Senhor, que possamos entregar os nossos desejos ao Senhor, que possamos entender, desejar, aceitar e viver os seus propósitos, que são maiores, melhores do que os nossos. Amém. Adentra a cada coração, adentra a cada lar, adentra a cada vida neste momento e traz transformação, libertação, cura, conforme a tua vontade, o teu querer em cada vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Beijo, galera. Que Deus abençoe vocês. Beijo, grande beijo no coração. Deus abençoe. E a gente precisa alinhar o retorno 0659. É isso aí. Tchau, Claudinha. Beijo. Amo demais. Tchau, Ricardo. Seja bem-vindo. Que Deus abençoe sua vida, viu? Tchau, tchau. Obrigado, Ricardo.